Que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam com todos os nossos queridos irmãos e amigos, visitantes da nossa Igreja Batista da Graça. Vamos falar mais uma vez com Deus? Senhor, Tu és grandioso e nós te bendizemos nesta noite, com gratidão em nossos corações, que estamos aqui mais uma vez reunidos. E mais uma vez pedimos que o Senhor fale a todos nós por meio da Tua palavra. Nos abençoe e nos edifique e prepare os nossos corações para esta semana que nós inauguramos hoje. Pedimos estas coisas para a glória do Senhor em nossas vidas, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu peço que abram as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, e mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. Nós passaremos por alguns versos deste trecho bíblico tão importante que nos relata um dos feitos mais espantosos, mais maravilhosos realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Antes, no entanto, eu quero refletir com os irmãos o fato de que há certas coisas na experiência humana que são inexoráveis, que são absolutas. Quer dizer, um tipo de realidade da qual não podemos fugir e que a gente não pode evitar. As enfermidades, a deterioração da nossa saúde, o decaimento da nossa saúde, do nosso vigor e, em última instância, a frieza dura da morte, que nos alcança, que chega a todos os homens, chega a todo ser humano. Isso carrega uma brutalidade muito crua e às vezes silenciosa. Nós não falamos muito dessas coisas. Hoje as pessoas morrem nos hospitais. Antes morriam nos seus lares. E talvez tínhamos melhores condições no passado de elaborar a realidade da morte. A indústria cosmética, a indústria farmacêutica, o avanço da medicina, graças a Deus, tem oferecido ao ser humano a capacidade de prolongar os seus dias, pelo menos nós temos esta impressão, porque afinal de contas os nossos dias são contados, é verdade, mas Deus, na graça dele, comum, que derrama sobre todo ser humano, permite que o avanço das coisas conceda ao homem esta sensação de que a sua vida é prolongada, é esticada. E, de fato, hoje nós temos uma população idosa que é crescente, os homens parecem viver mais, mas ainda os seres humanos se deparam com a realidade da morte. Ela é inescapável, é absoluta, é inevitável. E por vezes nós, quando temos de enfrentá-la, quando chega um momento em que talvez uma pessoa amada, querida, próximo de nós, enfrenta uma enfermidade fatal, nós nos vemos cercados de perguntas, de angústias, as angústias da morte que nos cercam. O texto que nós vamos ler fala sobre isso. João capítulo 11 registra uma cena em que algumas dessas perguntas ou inquietações relacionadas à morte aconteceram. Por que foi preciso que ele morresse? Por que que ficou doente? Por que será que Deus não agiu antes? Não são perguntas novas. E nem perguntas de pessoas descrentes. Até mesmo aqueles que creem se veem diante desses dilemas. E a história de Lázaro é um desses grandes milagres, um dos sinais maravilhosos que o evangelista João, o apóstolo João, registra para a gente. Não é só um milagre aqui. É sobre o que Jesus faz diante daquilo que para o ser humano é inescapável. É mais. É sobre a glória de Jesus. É para isso que esse texto foi colocado diante de nós. Então, eu quero ler alguns trechinhos dele e a gente vai passar por ele e refletir
algumas lições que João nos ensina aqui. Veja os primeiros versos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria, sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Repare os primeiros versículos. Esses primeiros versículos, todos eles, trazem esta expressão: Lázaro estava enfermo. Lázaro está doente. Lázaro tem uma enfermidade. Isso aparece repetidas vezes. E é interessante porque o evangelista, que estava lá junto do Senhor Jesus Cristo quando este evento acontece e registra posteriormente para a gente, ele não quer sair desse lugar, ele quer estabelecer esse fato. É preciso que a gente tenha uma grande clareza sobre o cenário, aquilo que está acontecendo aqui. Ele deseja que todos nós sintamos o peso das palavras que ele traz aqui antes de qualquer coisa. Aqui João está trazendo para a gente um retrato, uma cena, um momento em que Lázaro, irmão de Maria e de Marta, de Betânia, amigos de Jesus, uma pessoa conhecida e, mais do que isso, profundamente amada pelo Senhor Jesus Cristo. E o texto nos diz, então, que as irmãs de Lázaro estão muito preocupadas com a condição de saúde dele e mandam um recado urgente para onde Jesus estava. E no versículo 6, nós temos a resposta do Senhor Jesus Cristo, que é qualquer coisa assim bastante desconcertante. Jesus ouviu e ficou ainda mais 2 dias naquele local. Demorou mais 2 dias aonde estava. E antes da gente avançar, eu queria refletir com vocês sobre a realidade da enfermidade mortal que se abateu sobre Lázaro. E dizer que nas Escrituras, essas enfermidades, quer dizer, as coisas que nos roubam a vitalidade, que nos roubam a vida, né, que tiram este dom que Deus nos deu, que é a vida, não faz parte do plano de Deus na criação do homem. Quer dizer, Deus não criou o homem com o propósito de que ele sofresse enfermidades e morresse. É verdade que nos decretos de Deus, nos lugares secretos, lá na eternidade passada, Deus já determinou todas as coisas. E mesmo a realidade da queda faz parte dos planos de Deus, mas o fato é que o homem foi criado para viver e desfrutar desta vida que Deus deu a ele. E as Escrituras nos ensinarão que o decaimento da vida, que a deterioração da vida, que as enfermidades, que a morte e tudo quanto ela traz, são resultado de uma grande tragédia na história humana, que é a nossa queda em Adão. É quando Adão e Eva, representantes da humanidade, viraram as costas para o seu Criador, escolheram uma pretensa autonomia, orgulhosos, quiseram ser como Deus e disseram: nós não precisamos de Deus, nós podemos viver por conta própria. E Deus então impõe sobre toda a criação e sobre todos os seres humanos o peso da transgressão, castigo, que a própria aliança que Deus tinha feito com o ser humano lá no Éden já estabelecia as penas da morte. Deus cria o ser humano do pó da terra. Do pó da terra.
sopra no ser humano vida. E agora, lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, ele pronuncia uma sentença que devia fazer gelar o nosso coração, porque ele diz: tu és pó, e ao pó tornarás. A sentença da morte é dada. Todos nós morremos em Adão. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso muito tempo depois, na sua epístola aos Romanos, quando no capítulo 10 ele dirá que o pecado, tomando ocasião por mandamento, ele me enganou e me matou. No capítulo 5 ele dirá que o salário do pecado é a morte. E nós, que fomos criados para a imortalidade, agora vivemos uma realidade marcada pela mortalidade. E é uma tensão que é constitutiva de uma natureza caída. E desde então nós tentamos elaborar o problema da morte. Nós oferecemos o melhor que podemos dos nossos melhores recursos para prolongar a vida. Nós oferecemos o melhor que podemos para conceder dignidade à memória daqueles que se foram. Temos os nossos rituais de sepultamento, as nossas lápides. Mas a realidade permanece. A morte é real. Ela é fria, ela é implacável. Ela chega a todos nós. Pense na primeira vez que você perdeu alguém próximo. Talvez um avô, um amigo. Alguns que perderam filhos. Há uma coisa dentro da gente que se recusa a aceitar isso como algo normal. A tristeza que se abate sobre nós é a dor da saudade, mas também é a indignação de alguma coisa muito antinatural que acontece na experiência humana. É um tipo de tristeza que talvez tenha um eco lá na criação, que tenha um eco no DNA humano. Nós fomos feitos para a vida. Tem alguma coisa dentro de nós que eu creio que é a própria imagem de Deus, que grita para o ser humano que o ser humano não foi feito para morrer. Eu lembro a partir do meu sogro, em dezembro de 2005. Estava com 54 anos de idade. E aquilo nos chocou a todos nós. E era uma coisa tão inesperada. E nós todos ficamos perplexos. E por mais que nós saibamos, e a teologia nos ensina, a escritura estabelece, e a realidade está diante de nós, nós perguntamos, o que aconteceu? Que doença foi essa? Mas eu não sabia que o problema era tão grave. Mas não tinha nada que dava para ter sido feito. E quantas vezes a gente faz e repete essas mesmas perguntas? Quantas vezes? Esse eco da criação lá dentro da gente está dizendo, não era para acontecer assim. Isso não faz sentido. Isso é doído demais. E sabe o que a gente tem aqui? Essas irmãs. Que elas estão vendo que o irmão delas está morrendo. Está morrendo. Elas estão falando assim, não, gente. Não é para acontecer isso. Eu não sei como elas elaboraram isso. O texto não nos diz. Talvez elas tenham pensado, ele é muito novo. De fato, muitos estudiosos têm considerado que Lázaro era o irmão mais novo delas. Isso talvez nem venha ao caso aqui. Mas o fato é que elas não podiam aceitar a enfermidade mortal. E isso doeu o coração delas. Elas estavam tristes, estavam preocupadas. E elas fizeram exatamente como nós faríamos também. Vamos ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele pode resolver isto. Não é para Ele morrer. A gente quer que Ele viva. Vamos mandar alguém falar com Jesus e tem que ser rápido. Tem que ser agora. É urgente. Porque senão ele vai morrer. A doença de Lázaro é real. É um sofrimento real. Doído. Sofrido. Talvez ele estivesse com dores. Talvez estivesse com febre. Talvez estivesse enfrentando algum tipo de enfermidade desconhecida para aquele tempo. A gente não sabe. Mas as irmãs sabiam. Era grave. Precisa de ajuda.
E João conta tudo isso pra gente. João quer que a gente saiba. Por isso que ele estabelece esse cenário. Foi assim. Foi desse jeito que aconteceu quando aquele homem estava doente. Agora vai para o verso 17. Vamos ver o que o texto diz. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus que tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. E Marta, quando soube que vinha Jesus ao seu encontro, saiu correndo. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele vai ressurgir no dia da ressurreição, no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vai lá no verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em seu espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto ele amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então agora o nosso texto nos conta que Lázaro morreu. Quando Jesus chega, Marta vai ao seu encontro com uma frase que é uma confissão, mas ao mesmo tempo um questionamento. Senhor, por que o senhor não estava aqui? Porque se o senhor tivesse, nada disso teria acontecido. É claro que ela não tinha ouvido aquilo que Jesus tinha dito para os seus discípulos, que aquela, aquele cenário não era para a morte, mas para a glória de Deus. E é interessante porque lá no verso 32, Maria, a outra irmã, encontra com Jesus e ela diz a mesma coisa. Senhor, por que o senhor não estava aqui antes? Porque eu sei que se o senhor tivesse, isso não teria acontecido. Há, ao mesmo tempo que uma confissão do poder de Cristo para prevenir, para evitar que aquele mal terrível acontecesse, há também um senso de que, poxa, será que se ele, à distância, talvez não pudesse ter feito aquilo que só se ele estivesse perto ele faria? É difícil a gente discernir exatamente o que se passava no coração delas. Certamente elas estavam tristes e confusas, mas o fato traz uma confissão trêmula dessas duas mulheres. E o que o texto parece dizer para a gente é que elas estão de luto. Elas são pessoas que estão sofrendo com uma dor muito grande, porque perderam seu irmão, que elas tanto amavam. Essas duas mulheres. E Jesus, sabe o que ele fez? Ele ouviu as duas. Que vieram, que questionaram, que perguntaram, que confessaram, que se lançaram aos pés de Jesus. E Jesus ouviu. Ele ouviu Marta. Ele ouviu Maria. Então acontece algo extraordinário. O menor versículo das Escrituras. Jesus, ele se vê comovido.
e o coração dele está pesado. E o texto diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Nós temos aqui o Filho de Deus. Lá no Éden, ele estava lá. Quando o terra, pó da terra, foi a matéria-prima da formação, da constituição do ser humano. Ele estava lá. Ele que criou o ser humano. O evangelista vai dizer, esse mesmo João, no começo desse livro, ele estava com Deus no princípio. E por meio dele todas as coisas foram feitas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele que é o resplendor da glória de Deus, e sendo o próprio Deus, é o Senhor de toda a criação. É aquele que diz haja luz, e a matéria que forma a luz simplesmente obedece, ela se forma do nada, e a luz aparece. É o mesmo que apanha o pó da terra e faz o ser humano a partir daquilo, e sopra a vida em suas narinas. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, é o autor da vida, o criador de todas as coisas, de todo o universo, do cosmos e de todos os seres vivos, e mais ainda do ser humano, a quem ele mesmo concede a sua imagem, diante da morte, ele chora. Porque aquela maldição lá do Éden, que ao longo de séculos e séculos e séculos vem roubando e ceifando a vida de seres humanos incontáveis, ao longo de toda a história. E mais do que isso, muito ironicamente, ele mesmo, tendo se feito homem, veio com o propósito de entregar sua vida. E ele estava, talvez, a alguns poucos dias de fazê-lo, quando a gente chega nessa altura da história do Senhor Jesus Cristo. Jesus chora. Chorou diante do túmulo do seu amigo. Ele se comoveu profundamente. O texto fala de um tipo de emoção muito visceral, muito intensa. Então, nós não temos aqui um observador, um mestre que traz uma mensagem de consolo, de sabedoria. Hoje mesmo faleceu o pai de um membro de nossa igreja. Amanhã, se Deus permitir, alguns dos pastores dessa igreja e membros possivelmente estarão acompanhando aquele momento triste de sepultamento. O que nós diremos? Talvez palavras de consolo, mensagem do Evangelho, uma oração sincera, uma expressão amorosa de consolo. Só. Jesus sabe o que ele vai fazer aqui. As palavras de Jesus, elas vão além do consolo amoroso que ele pode oferecer para Marta e para Maria, para aqueles familiares. As emoções de Jesus são intensas, como nos diz o texto. Mas o Deus que criou o universo, que criou o ser humano, chora no cemitério. Ele chora no cemitério. Ele chora diante de um túmulo. Só que antes de chorar, ele tinha já declarado. Ele declarou para a irmã de Lázaro. Ele deu a dica do que ele faria. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui Jesus não traz uma palavra abstrata.
Aqui é Jesus dizendo: olha, tudo que você espera que um dia vai acontecer lá no fim dos tempos, está aqui diante de você, hoje, agora. E talvez a gente não se dê conta disso tão facilmente, mas a verdade é que um dia, quando essa nossa companheira soturna, que, como o poeta Mário Quintana diz, ela nasceu quando a gente nasceu, a morte nos acompanha a cada passo dessa vida, até o dia que ela leva a gente embora, ela não tem a palavra final. O apóstolo Paulo pergunta: cadê, morte, o teu aguilhão? Cadê o teu espeto, tua acusação? Ela não tem. E um dia, todos os que deixaram esta vida ouvirão uma voz, um comando. O comando vai dizer: sai, levanta, sai. Jesus, aquele mesmo que naquele dia final vai levantar do túmulo todos os ossos sequíssimos, é quem está dizendo aqui para aquelas irmãs: eu sou a ressurreição e a vida. Elas estão olhando lá na frente, mas Jesus está oferecendo a elas uma pequena antecipação, um vislumbre de uma glória futura, prometida e assegurada por Ele mesmo. Aquilo que um dia Ele fará com todos os seres humanos, Ele está dizendo: olha, isso vai acontecer, vai ser hoje e vai ser agora. E aí Ele pergunta para Marta: você crê nisso? Uma pergunta que ressoa até os dias de hoje. A pergunta que vem para nós também. Diante da enfermidade, diante das agruras, diante do sofrimento, diante da morte. A pergunta que vem ao nosso encontro é: você crê nisto? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Volta lá para o versículo 6. Jesus demorou 2 dias no lugar onde estava. Lázaro morreu. As irmãs sofreram. Os amigos lamentaram. E a mensagem que ele envia diz algo muito extraordinário. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É claro que a dor daquelas irmãs não foi fictícia, ela foi real. Mas a verdade é que, e aqui a gente precisa atentar para isso, Deus tem uma perspectiva diferente da realidade, diferente da nossa. Ela transcende a nossa. A bonita doutrina da providência nos ensina isto, que a maneira como Deus olha para o tempo, que a maneira como Deus olha para as circunstâncias da vida, para os eventos que nos acometem, é completamente diferente da nossa. Ele não age no nosso tempo, e nem segundo o nosso grau de urgência, nem segundo o nosso grau de importância. Às vezes nós atribuímos urgência e importância a coisas para as quais Deus não atribuirá a mesma urgência, ou até mesmo, quem sabe, em muitas ocasiões, a mesma importância. Deus age no tempo certo, no tempo dele, à forma dele. E aquilo que talvez em algum momento tenha parecido distância para aquelas irmãs, talvez para alguns eles tenham se sentido até abandonados por Deus. Deus não ouve os meus clamores. Na verdade, era preparação para alguma coisa muito maior, maior do que elas podiam imaginar, maior do que nós podemos imaginar. É difícil da gente ouvir estas coisas no meio do sofrimento, no meio das dores. Por isso que a gente precisa lidar com um texto assim com muito cuidado. Sabe? Nós precisamos pesar o luto das pessoas com o peso que tem. A dor, ela é real. Mas é preciso que todos nós entendamos e que seja dito: Deus não estava ausente. Ele não estava incapaz de agir porque estava distante. Mas ele estava agindo de uma maneira que
Nem Marta, e nem Maria, e nem mesmo Lázaro podiam perceber. E muitas vezes é assim que Deus age na vida da gente. Ele não está distante e nem está silencioso. Ele está agindo de uma maneira que nós não conseguimos perceber, de uma maneira que muitas vezes não conseguimos entender. E em alguns casos, nós simplesmente não queremos aceitar. Mas Deus está no controle. Ele age, ele tem poder, ele está à frente do tempo e da história. Não, Deus age. Veja aqui na nossa conclusão, os versos 38 seguintes. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta cuja entrada já tinham colocado uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. É este o momento. Jesus se aproxima do túmulo, manda remover aquela pedra. Marta protesta. A objeção dela não é meramente emocional. Ela está sendo sábia aqui. Olha, faz 4 dias que ele morreu. Já cheira mal. É uma frase que merece a pausa, gente. Sabe por quê? Porque aqui eu volto ao ponto com o qual eu iniciei essa nossa reflexão. Ela sabe quão implacável é a morte. Ela é inexorável mesmo. Não pode ser superada. Ela entende. Talvez ela não tenha feito uma aula de biologia, mas ela entende que alguns processos acontecem na decomposição de uma pessoa morta. Pense bem. Lázaro foi sepultado num túmulo escavado na rocha, no calor do Oriente Médio. Normalmente as temperaturas ali são de 30 graus para cima. Então Marta entendia bem o que o 4º dia significava. Eu fui procurar estudar um pouquinho o assunto para saber o que acontece 4 dias depois do falecimento de alguém. Sabe o que acontece? As enzimas do corpo começam a destruir as células de dentro para fora. Isso é um processo chamado autólise. O sangue se deposita nas partes inferiores, por isso as pessoas ficam inchadas, uma questão de gravidade, enrijecendo os tecidos. Bactérias intestinais que em vida eram controladas pelo sistema imune, mas que agora já não tem mais ação nenhuma, essas bactérias se proliferam sem controle, produzem gases, incham o abdômen, descolorem a pele. O odor que Marta temia era o resultado do sulfato de hidrogênio, amônia, metano, sendo liberados pelo tecido em decomposição. Depois de 4 dias naquele clima, os órgãos internos entram em colapso progressivo. O cérebro, que é o órgão com maior teor de gordura do corpo humano, entra num processo de liquefação. Cada neurônio que carregava as memórias de Lázaro, que carregava a história de Lázaro, as imagens que um dia ele registrou, cada neurôniozinho dos trilhões de neurônios que o ser humano tem na sua cuca, estão mortos. A voz, a personalidade, o jeito, o humor, todas essas coisas que de uma forma maravilhosa, pensando na linguagem do Salmo 139, Deus entreteceu no ser humano por meio de órgãos, agora se foram. Seu rosto estava irreconhecível. Tudo estava sendo dissolvido.
a estrutura dos tecidos moles já estavam comprometidas. Então Marta não está sendo dramática. Ela está sendo prática. Fala assim, olha, não abre não. Está cheirando mal, tá feia a coisa lá dentro. É aqui que Jesus age. Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu. Para que isso acontecesse, não bastava uma reanimação. Como talvez quando uma pessoa tem uma parada cardíaca e em alguns casos a gente até ouve, olha, fulano esteve morto, mas reviveu, porque passou muitas horas ali, mas depois de um procedimento de massagem cardíaca, vários minutos, 7, 8 minutos, até mesmo sem oxigenação no cérebro, ela retomou seus sinais vitais. Não, o que precisava acontecer aqui na experiência de Lázaro era um tipo de recriação. Bilhões e bilhões de células destruídas precisavam ser restauradas à sua integridade. O cérebro em liquefação teria de ser completamente reconstituído. Cada neurônio, cada sinapse, cada via neural que carregava quem Lázaro era, sua memória, suas histórias. As bactérias invasoras precisavam ser instantaneamente eliminadas. Os órgãos, coração, pulmões, rins, restaurados, reiniciados em sincronia perfeita. Porque cada sistema depende do outro para funcionar. Os tecidos todos reintegrados, o sangue todo intoxicado precisava ser reoxigenado. A personalidade dele agora precisaria retomar a vida. Do ponto de vista da biologia, isso é indistinguível da criação do nada. Isso é indistinguível da criação do pó da terra. E João quer que nós saibamos e sintamos o peso de cada aspecto do que significou o ressurgimento de Lázaro. É por isso que ele registra que passaram-se 4 dias. Por isso que ele até preservou a fala de Marta sobre o cheiro do homem. Ele está construindo esse caso diante de nós, com a precisão de uma testemunha ocular. E está dizendo, é humanamente impossível, é quimicamente impossível, é biologicamente impossível. E aconteceu diante dos nossos olhos. A mesma voz que disse, haja luz, disse Lázaro, sai deste túmulo. E a vida renasceu. E eu quero concluir pedindo que você atente para o que esse episódio fantástico revela sobre a condição humana e sobre o que Jesus faz por nós. Gente, Lázaro não escolheu sair do túmulo. Estava morto. Ele não cooperou com a ressurreição dele. Não houve um esforço de Lázaro. Não é porque ele fez uma oração já naquela condição em que estava e pronto, agora por uma decisão dele, ele que estava morto viveu. Não. Precisou de uma voz poderosa, criadora, doadora da vida, clamar o nome dele. E isto é muito parabólico. Quer dizer, isto nos ensina, é muito análogo à realidade espiritual do ser humano. Porque a linguagem das Escrituras, lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz que nós, espiritualmente, estávamos mortos em delitos e pecados. Não muito diferentes do que aquele vale de ossos sequíssimos, diante dos quais a voz de Deus disse ao profeta, prega, profetiza, profetiza. E aqueles ossos, então, pelo poder do Espírito de Deus, pela chamada do alto, ganham vida. Nós não estávamos enfermos. Nós não estávamos doentes. Nós não estávamos feridos. O texto diz que o ser humano é morto em delitos e pecados. E mortos não concedem vida a si mesmos. O milagre de Lázaro é uma parábola do Evangelho. Porque nos ensina aquilo que Deus, em Cristo Jesus, faz com todo ser humano que está também em uma condição de putrefação diante de Deus. Mas que pelo poder do Evangelho em Jesus Cristo, ganham uma nova vida.
que nós fazemos com esta vida que nós ganhamos de Deus? Sabe? Da mesma maneira como Jesus chamou Lázaro do túmulo pela sua voz soberana, ele chama pecadores, mortos, à vida pela pregação do evangelho. É por isso que nós enviamos missionários, é por isso que nós pregamos o evangelho, é por isso que nós anunciamos Cristo, porque somente esta mensagem é capaz de produzir vida a ossos sequíssimos, espiritualmente mortos. E se ele pode reconstituir um corpo e chamá-lo à existência, o que ele não pode fazer por um pecador arrependido, que recebe a luz do Espírito? A regeneração é impossível para nós, mas é exatamente o mesmo tipo de poder que operou para ressuscitar Lázaro. O mesmo tipo de poder que operou para ressuscitar Jesus Cristo. O argumento do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2 é exatamente esse. Que o poder que ressuscitou Jesus Cristo é o poder que ressuscita dos mortos pecadores. Se você está aqui, se você ouve essa palavra, e você ainda não depositou a sua fé em Jesus Cristo, entenda que a sua condição é pior do que a de Lázaro, mas que em Cristo Jesus você pode receber vida. E assim como Lázaro sair andando daquele túmulo, é a mesma onipotência, o mesmo poder divino que opera para fazer ressurgir dentre os mortos aquele que estava morto. É o que chama pecadores à vida. De modo que o milagre de Lázaro continua se repetindo até os dias de hoje, por meio da pregação do Evangelho, assegurando que aqueles que um dia deixarem essa vida também a retomarão. Sabe o que aconteceu com Lázaro? Alguns anos depois, ele morreu. Morreu. E aquilo foi uma espécie de prelúdio, foi uma demonstração da realidade escatológica, futura, da consumação, das promessas de Deus, de que um dia todos quantos deixarem esta vida nele, a retomarão em glória. Jesus disse então para aquelas pessoas lá, ele estava ainda amarrado naquelas ataduras: deixa ele ir, deixa ele ir. Aqui a gente tem um milagre extraordinário, provisório, que aponta para um milagre final, de que um dia todos os seres humanos sairão do pó da terra. Muitos do que viram isso, verso 45 diz para a gente, creram nele. Creram nele. E nós estamos diante do mesmo Senhor que chorou diante do túmulo, que declarou ser a ressurreição e a vida, que chamou o morto pelo nome. Quem sabe, se enfrentamos enfermidade, ou pessoas que nós amamos enfrentam enfermidade, e nós não compreendemos isto, se estamos diante da perda de alguém, talvez a gente não tenha uma explicação para tudo, mas temos a segurança da presença de Deus, do poder de Deus operando, das promessas de Deus, da segurança daquele que disse: ainda que morra, viverá. E eu quero orar ao Senhor agora, pedindo a Deus que use esse texto maravilhoso para salvar almas e para sustentar almas. Salvar aqueles que ainda não conhecem Jesus. Sustentar aqueles que, conhecendo Jesus, se angustiam com as dores da enfermidade e da morte. Que nós possamos ter a nossa confiança renovada nele. Porque um dia nós ouviremos esta voz: sai, vem para cá. Nós sairemos vivos do pó para a vida. Senhor, nós te bendizemos por Jesus Cristo, em quem temos a salvação, cuja palavra de poder pode ressuscitar os mortos, pode dar vida espiritual àqueles que estão mortos de delitos e pecados, e que nos assegura que lá no futuro
No tempo do Senhor, todos aqueles que partiram receberão vida e vida para sempre, em abundância. Nós te louvamos por isto e pedimos que o Senhor renove em nós esta esperança. Amém.